Bom, vamos falar sobre gastronomia. Gastronomia é um conceito muito amplo. Hoje nós trabalhamos na academia, né, com o campo da gastronomia, e esse campo geralmente reúne uma série de saberes, né? Então é uma clássica, já virou clássica ciência multidisciplinar, né? Que não é mais as ciências puras, né? É uma ciência como o turismo, por exemplo, é, da qual participa uma série de saberes. Então, existem os saberes da prática, os saberes teóricos, os saberes da administração, também os saberes da hospitalidade. Geralmente a gastronomia fica envolta por esses eixos, né, que são os eixos das disciplinas culturais, ciências sociais e humanas, né, também das ciências naturais. Então a gente tem a contribuição mesmo da própria química, né, da física, ou das ciências nutricionais, né, que são ciências da saúde, higiene. A gastronomia é um termo que vem sendo discutido na academia. Existe quem deseje, eu sou uma dessas pessoas, de pensar em um conceito da gastronomia. E o conceito da gastronomia é algo ainda em construção, né? Então, se a gente for pensar na gastronomia a partir da própria formação da palavra, né? Essa palavra é uma palavra que vem das tradições gregas, né? Das tradições gregas e ocidentais. O gastro, né, significa o estômago, né, o local onde a comida repousa, né? E nomo de nomia, né, de regra, de comportamentos, leis, hábitos, né? Essa palavra ela foi originalmente dita por um poeta grego, Arquéstratos. E o Arquéstratos ele escreveu um poema humorístico chamado Edipateia. Nesse poema, ele então faz referência a uma série de pratos e hábitos culinários da chamada Magna Grécia. A Magna Grécia foi uma região colonizada pelos gregos no século 7 a.C., é uma coisa muito antiga. E os gregos, eles levaram, todas as vezes que eles colonizaram regiões, então eles colonizaram essa região, inclusive da Catalunha, da Sicília, foi entrando inclusive pela região hoje onde é a Turquia, né? Eles levavam o fogo, eles levavam a sua própria cultura, idioma e suas práticas, né? E para que isso permanecesse, era um tanto complicado, porque havia necessidade de impor, né, o seu modo de ser. Daí porque muitas regiões não conseguiram manter a colonização e surgiram figuras como os chamados tiranos. Esses tiranos eram, como o nome já diz, né, príncipes e patriarcas muito poderosos, né? E por conta disso, pessoas que juntaram fortunas, evidentemente, e que passaram a ser vistas pela filosofia ou por grandes nomes, né, como Platão, o filósofo Platão, como pessoas que tinham hábitos excessivos, né, exagerados. Portanto, lá em algumas publicações de Platão, há uma série de questionamentos sobre essa comida, que era a comida praticada na Magna Grécia. Isso levou anos na frente, 200 anos depois de Cristo,
Há um outro, na verdade, um outro poeta, mas que ele era de origem grega, contudo, que já vivia na época de Marco Aurélio. O nome dele era Ateneu de Náucrates. O Ateneu de Náucrates foi quem fez referência ao poema e à gastronomia do nosso querido Arquéstratos. O que aconteceu aqui é curioso, porque o Ateneu de Náucrates ele escreveu na verdade, uma série de coleções de textos que são conhecidas como banquetes, banquete dos eruditos, e coleções de uma coleção chamada Ana, que compilava um monte de anedotas, extratos de ditos filosóficos, médicos, de eruditos, numa mesa de jantar. E esse trabalho fazia com que as pessoas... esse trabalho era todo compilado como se as pessoas estivessem falando naquela mesa, né? Então, Ateneu colocava falas que ele encontrava como se fosse, assim, na verdade, uma grande colagem, assim, bem interessante. Mas tinha uma visão muito negativa da gastronomia que o Arquéstrato defendia, né? E dizia, assim, que nunca se deveria seguir o modelo do Arquéstrato, porque esse modelo levava à infelicidade, à desgraça, coisas muito negativas. Depois disso, a gente tem, então, todo um processo da Idade Média e tal, que o excesso, né, a comida propriamente era vista como algo perigosa. Então, havia as regras para não ceder ao pecado da gula, né? Mas a gente pode até entender que isso tem algum fio condutor com esse passado aí dessa visão negativa que vem lá do platonismo, como eu falei para vocês, de que aqueles jantares da Magna Grécia, lá, sobretudo Siracusa e a Sicília, eram excessivos, né? Eram muito repletos de hedonismo, né? De excessos. E existe um trabalho muito bacana da historiadora da alimentação, Carmen Soares, ela é uma professora da Universidade de Coimbra, eu acredito. E ela, então, coloca em questão isso, ela faz um trabalho e vai mostrar que, na verdade, o Arquéstrato não está se referindo a um excesso de temperos, nem um excesso de peixes ou das comidas que se comiam ali, mas sim recomendava a moderação. E isso é muito interessante porque isso mostra como que a gastronomia já nasce meio como um lugar questionável, de muitos saberes, de interpretações, e que mistura um pouco daquilo que talvez pesado, como a fome, ou como não ter o que comer, das pessoas que não têm o que comer, e a gastronomia parece que está sempre no outro polo, como se fosse uma arte gourmet, da gourmandise, né, que tem a ver com a gula, o termo tem a ver com a gula. E como se a gastronomia fosse alguma coisa ligada ao dinheiro mesmo e ao poder, né? Então, eu gostaria de pensar, eu gosto de pensar o conceito de gastronomia, se é que eu posso pensar, não tendo concluído uma investigação profunda sobre esse assunto, mas já tendo caminhado aí por alguns assuntos, como falei até agora, que a gastronomia fosse entendida hoje como um saber multidisciplinar, do qual participam também, como eu já disse, uma série de outros saberes, e que diz respeito
a todas as condições sociais, né? Mas que prega, evidentemente, não seria uma moral, mas uma ética da comida suficiente, ou de que as pessoas estejam satisfeitas, estejam bem alimentadas, né? Mas isso não necessariamente é o conceito de gastronomia. Existe essa questão mesmo, você diz assim, será que pode falar de gastronomia popular? Porque gastronomia popular seria o prato, sei lá, do arroz com macarrão, ovo, um pedaço lá de alguma carne, né? Mas eu acho que é a gastronomia também, né? Porque se a gente pensar na gastronomia, então, como saber que abarca essa temperança já desde o início, né? Essas discussões sobre ter que comer de uma forma bem comedida só para poder sobreviver, e tudo isso está dentro de uma discussão da gastronomia, né? Mas envolvendo, evidentemente, a culinária, os temperos, as culturas, toda uma sociologia, né? Inclusive uma psicologia também, né? Como que as pessoas se alimentam e pensam na sua própria alimentação, na alimentação do conjunto. São temas muito amplos, são muitos temas. Na verdade, você pode estudar desde a gestão de um restaurante até quais são as práticas dos garçons numa determinada região, a comida caiçara, ou então alimentos que são alimentos originários, por exemplo, como no Brasil a mandioca e o milho, entre outros, né, que ficaram de lado em razão do modelo do chamado colonizador, né? Mas então, é exatamente essa questão aí, ela é permanente na nossa culinária, que a gente vai mudando de gosto culinário conforme vão mudando os modelos. Então, se nesse primeiro momento a gente tem os nobres trazendo prataria, né, e a porcelana, na verdade não eram chamados de porcelana chinesa, mas sim porcelana das Índias, porque havia essa ideia de que Índia, né, era sempre aquilo que era a alteridade. Então, quando chegaram aqui, eles chamaram de índios, porque era um nome dado para um ser que fosse diferente do europeu, né? Como eles chegaram primeiro na Índia propriamente, passaram a usar esse nome. E aí essas companhias, né, chamadas Companhias das Índias Ocidentais, foram companhias das Índias Ocidentais dos holandeses, dos ingleses, dos portugueses, dos franceses, que começaram a explorar a América, né? As Américas. E, por conseguinte, tiveram que levar esses alimentos de volta para a Europa. Por quê? A viagem era longa, muito longa, era perigosa, era muito difícil você manter víveres na embarcação que pudesse suportar a viagem até o fim, né? Então, a maioria dos alimentos foram, por exemplo, quando se voltava para Portugal, eram levados então a mandioca, o milho, e sobretudo as compotas doces, né? Porque o açúcar ajudava a conservar a comida a bordo. E então, como tinha uma grande produção de açúcar, isso era levado para Portugal. Porque os doces portugueses originalmente não eram necessariamente feitos de açúcar, mas sim de mel. Embora houvesse já o interesse pelo doce, o europeu evidentemente, mas não da maneira como aqui, porque houve uma mudança, né? O açúcar foi primeiro produzido para atender os interesses da elite, né? De quem era muito rico. As pessoas deixavam açúcar no testamento. Os europeus que não tinham dente eram bem vistos, porque eram pessoas supostamente ricas, que comiam açúcar e aí perdiam os dentes pelas cáries, né? É tudo muito diferente, né? Então, assim, no Rio de Janeiro, a gente pode dizer claramente que houve, assim, tipo, como se fosse um choque cultural, porque até a família real portuguesa chegar, na verdade, a colônia já estava existindo
né, existindo aí como produtora de açúcar, né, primeiro como produtora de pau-brasil, mas depois como produtora de açúcar e com intenso comércio de escravos, né, foi o maior de todos, né, na história supostamente da modernidade. E os ciclos, né, não acabaram, não que assim, primeiro o açúcar foi plantado em Pernambuco, na região norte, nordeste, depois pelo Recôncavo Baiano, aí tinham montes de engenhos, né, e a preocupação em manter o açúcar, a preocupação em manter a cana, colocava distante da plantação, então também da casa grande, a outras plantações de outros alimentos que muitas vezes serviram para quem era escravo liberto ou mesmo para quem não fazia parte supostamente dessa elite dos canaviais, né, dos latifúndios. Então, primeiro, houve muita dificuldade de se adaptar à alimentação e vocês imaginem que quem está com fome está com pressa, né? Então foi necessário, muito necessário, aprender as técnicas indígenas que foram responsáveis pela sobrevivência e pela difusão e exploração dos invasores, né? Porque os indígenas, eles são inventores de técnicas como a farinha, né? Eles fizeram farinha de milho, fizeram farinha de mandioca, fizeram farinha de carnes que existiam aqui, não as carnes que os europeus estavam acostumados, né? E esse material alimentar permitia viagens de longa duração, porque a contar também com o clima, né? E com um ambiente bem acidentado e com uma série de animais e situações perigosas, assim. Então, levar a farinha numa embalagem foi, assim, a salvação para uma série de pessoas que estavam migrando para lugares, né? Não estou nem falando só dos colonos agora. E aí, quando o ciclo do açúcar entra um pouco em decadência, porque quem vai assumir as chamadas plantations, né, são os ingleses, né? Existem estudos já feitos sobre isso, por exemplo, do antropólogo Sidney Mintz, que fez um estudo sobre a importância do açúcar, porque o açúcar, se primeiro o açúcar era um produto dos nobres, um produto extremamente caro e difícil de conseguir, que estava vinculado à medicina, inclusive, não estava vinculado à dieta alimentar, mas sim a uma dieta médica. Depois esse preço caiu completamente, né? E os ingleses, por exemplo, eles usaram, né, a escravidão e a produção do rum, né? No caso, a bebida fermentada do açúcar, a gente tem a cachaça, nas ilhas caribenhas a gente tem o rum, e eu usava isso para comprar mais escravos. Então, assim, meio que financiaram a industrialização e o capitalismo, né? A partir dessa produção de açúcar que se tornou mais barata e depois permitiu que a alimentação se tornasse fonte de energia, né? Porque eles pegaram as bebidas exóticas também, né? As commodities exóticas. Então, era o chá, o chocolate, né? E o café, adoçados com açúcar, né? E essas pessoas viviam trabalhando e consumindo o café, o chocolate menos, porque era caro, né? Misturava com leite e tal, que eles inventaram isso, mas o chá e o café, nenhuma dessas bebidas era uma bebida europeia, né? Nem mesmo o açúcar. Então, eles meio que lidaram com tudo isso. Mas vamos voltar aqui para o Rio de Janeiro. Essas práticas, né? Porque aí a corte portuguesa
na verdade, são eles que trazem não só a porcelana, que são os utensílios nos quais essas bebidas são consumidas, que são as xícaras, né, os potinhos, os pratos. Eles também foram quem trouxe o chá primeiro, né? Foi uma princesa que casou com Dona Maria, agora não me lembro, que casou com um rei inglês e levou o hábito de tomar chá, que ela já tinha em Portugal. E aí acharam aquilo muito sofisticado. Os ingleses nessa época eram meio bárbaros, assim, né? Para usar um termo grego. E eles acharam chique e começaram a se interessar. E eles acabaram, eles conseguiram inventar que o chá é uma bebida inglesa, né? E inventaram essa refeição como sendo a refeição tipicamente inglesa, para competir com a França, que tinha, na verdade, toda a mise en place, a mesa, né? Os pratos, os talheres, as taças, as bachelas, né? A transformação mesmo a partir de Luís XV, né? A transformação da mesa como um espaço de distinção social, né? Então, quem sabia comer à mesa, quem sabia trabalhar com os talheres, com aquela indumentária toda, era bem-vindo na corte, né? E numa época em que a realeza estava entrando em decadência, novas classes sociais estavam surgindo. Então isso é meio que trazido para cá, não conscientemente, assim, mas como uma prática que a nobreza portuguesa tinha, inclusive com livros de etiqueta, de como se comportar, etc. E os nobres também. Então começa a surgir no Rio de Janeiro, ao mesmo tempo a gente tem a migração, então, das pessoas que não puderam mais sobreviver, e aí estamos falando sobretudo de escravos, escravas, negros, negras, que vieram primeiro lá da região Nordeste para Minas Gerais, durante o ciclo do ouro, e também para a cidade como São Paulo e Rio de Janeiro. E aí a gente tem uma mistura de práticas distintas, né? Então, e ao mesmo tempo que conversam. Surgem as mulheres que vendem tabuleiros, né? O Debré tem várias ilustrações mostrando as mulheres vendendo tabuleiros com doces, né? Então, assim, a prática de fazer doce é privilegiada aí, mulheres vendendo nos becos, nas ruas, né? Nos espaços supostamente públicos, às vezes podendo se sustentar, às vezes até já libertos, ou não, né? Às vezes como escravos de ganho e tendo que dividir o lucro, ou quando não, tendo que levar todo o lucro para o seu senhor, a sua senhora. Mas aí a gente tem, então, uma cidade que vai assimilando uma série de práticas culinárias. Então, vamos ter desde práticas culinárias indígenas, né, com a farinha, e aí os caldos europeus, né? Então, os caldos que são comidos não com os talheres, mas com a farinha. Então, uma série de viajantes europeus que estiveram no Brasil relatam, né? Um deles é o John Lubbock, que é muito famoso. Ele relata sobre como que se jogava farinha para poder dar sustentação, por exemplo, ao caldo do feijão, e às vezes era possível moldar e jogar a comida à boca. Então a própria farinha, que era farinha de milho ou farinha de mandioca, mas de preferência farinha de mandioca, porque a farinha de milho era considerada comida, o milho era considerado uma comida tanto de animais quanto de escravos, tanto indígenas e negros, então não era valorizado
colonizador, que preferia a mandioca, porque era mais clara e lembrava o trigo, né? E daí a gente tem, inclusive, o nosso pão de queijo, o nosso querido pão de queijo, mas que não é característico do Rio de Janeiro, né? Mas sim é de Minas Gerais. Mas então, essas misturas, né? Elas vão ser constantes, porque se a gente pensar assim, a família real portuguesa chegou no século XIX, mas assim, o século XIX se desenvolveu rapidamente, no século XX a gente já teve uma Primeira Guerra Mundial, uma Segunda Guerra Mundial, e a partir da Segunda Guerra Mundial foi os Estados Unidos que ficou à frente, né? E aí, como a gente sendo periferia, imitando todo o modelo norte-americano. Então, vem aí o fast food, né? Comida com a mão, mas não aquela mão lá com a farinha, não aquela mão da farinha, né? Não com aqueles produtos, com aquela comida originária, e cozida à maneira brasileira. Então, aí entram os temperos, né? O feijão, a cebola, que na verdade cebola, alho, tudo isso foi trazido pelos portugueses, né? O feijão, nós tínhamos feijão, desde sempre tivemos feijão, mas a gente no Brasil inteiro se come feijão, mas se come diferentes tipos de feijão, né? E o hábito de comer feijão também era um hábito dos portugueses, que eles assimilaram isso das práticas, tanto práticas judaicas que se comia, quanto muçulmanas, vindas da África, que também se comia o grão de feijão, porque o feijão é meio que um grão que tem na Terra toda, né, no nosso planeta inteiro, assim, praticamente existem tipos diferentes de feijão. O arroz foi introduzido também, né, então a gente tem uma prática aí. Você perguntou o que a gente come, o que seria a nossa comida, né? Eu, assim, arroz, feijão, com certeza, não sei mais tanto hoje, mas com certeza arroz e feijão, talvez farofa, que ainda tudo isso ainda faz menção a uma culinária tradicional, né? E aí é farofa de mandioca, mas muitas pessoas nem sabem que é mandioca. E as pessoas comem carne, né? Algum tipo de carne, eu não como carne, então a carne não está no meu prato. E a batata frita, né? A batata frita, que é dessa segunda invasão, né, hegemônica, de modelos hegemônicos, né, que veio com o modelo norte-americano. Então, classicamente, assim, o carioca come arroz, feijão, batata frita e um bife de frango ou de boi. Se você fizer uma pesquisa num quilo, porque o quilo é uma produção brasileira, tá? Isso é uma invenção completamente brasileira, surgiu nos anos 80. Eu tenho um texto que falo sobre o quilo, né, que discuto o quilo como uma sociologia mesmo da mistura de referências. Então, tanto os pratos em travessas, que são modelos antigos, colocado lado a lado, a pessoa que chega escolhe ali, né, a comida, depois vai comer sozinha, separada, né? Então o modelo mistura do modelo norte-americano, pesa, que é uma coisa meio fria, né? Mas assim, a pessoa nunca faz uma escolha baseada na razão. Teve uma inglesa que veio ao Brasil passar um tempo, fazer uma pesquisa, e ela foi a 1 quilo, e aí ela ficou assim, preocupadíssima como que ela ia comer, porque ela pensou assim, bom, os alimentos valem, então assim, a carne vale mais, então eu devo botar um pedaço de carne maior no meu prato e devo escolher as coisas mais leves para poder compor. Nenhum brasileiro faz isso. Não. Nenhum brasileiro faz isso. O brasileiro vai pelo olho grande mesmo, pela coisa assim, poxa, isso eu não tenho tanto em casa, então acho que eu vou comer um pouquinho disso. Não, mas isso aqui é saudável, então eu também vou poder comer um pouquinho disso. Então, é o lugar, né, um lugar
da mistura e da comida supostamente caseira, né? Que eu acho que também uma coisa que caracteriza a comida carioca é essa preocupação com a comida de casa, mas eu acho que não é só aqui no Rio de Janeiro, acho que é no Brasil como um todo. A ideia de que você está comendo uma comida mais saudável, que no restaurante é caro e você não sabe como é que foi feito, então usou gordura que é imprópria, e aí a gente passa mal. Eu vejo muito isso, assim, eu escuto muito esse tipo de fala. Então também existe o comportamento, né? Não é só a comida, o que come, né? É também como come. Porque a gente valoriza demais também as 3 refeições, né? Sendo o café da manhã valoriza muito pouco, né? Então é o café normalmente, sei lá, um pãozinho na chapa. Isso é o geral, né? Mas claro que hoje tem... aí os modismos são muitos, porque a gente assimila muitos modismos. Muita gente agora não come pão também, porque não come glúten, todas essas coisas assim, engraçadas. O almoço pra gente é um almoço, né? A comida é a refeição mais importante. Tanto é que se a gente comer um sanduíche, comer uma sopa, comer alguma coisa que não for um prato que tenha esses elementos como arroz e uma carne, ou feijão, ou um caldo, ou estrogonofe, sei lá, que a gente sabe, que a gente reconhece, a gente diz que não almoçou. Comi só uma coxinha, comi só um salgadinho, um sanduíche, ainda não almocei, né? Não considera comida. Bom, então, a hospitalidade é um campo de estudos também recente. A hospitalidade, hoje em dia existem mestrados em hospitalidade, na Europa existem escolas de hospitalidade, sendo que o campo de hospitalidade, muitas vezes, em algumas situações, é como se fosse um guarda-chuva no qual a gastronomia está dentro e o turismo também, né? Então, hospitalidade... simploriamente, é quando a gente tem um anfitrião e um hóspede, né? Esse anfitrião é aquele que recebe e o hóspede é aquele que está sendo recebido, podendo ser um anfitrião também, alguém que está oferecendo comida e bebida, e o hóspede aí viraria um comensal, né? Que a gente chama de comensal. Bom, hospitalidade também tem uma série de conceitos. A hospitalidade estudada recentemente pelos campos como filosofia, antropologia, sociologia, e também nas escolas de administração, a prática social que no passado, no extremo passado, lá vou eu lá para o passadão, eu gosto. O antropólogo Marcel Mauss, antropólogo francês, ele estudou a partir da dádiva, ele tem um livro e ele tem um estudo chamado A Dádiva. Nesse estudo, o Marcel Mauss vai pesquisar sociedades arcaicas, muito arcaicas, e vai fazer relação dessas sociedades arcaicas com também algumas sociedades mais contemporâneas, mas aí no caso, no início do século XX, né? Porque ele escreve em 1920, 1921, enfim, os textos dele são do início do século XX. E aí são sociedades como os inuís, que moram no Alasca, né? Ou então sociedades que vivem na Polinésia, nas ilhas polinésias, e que têm práticas de trocas, né? Então, essas práticas são práticas como uma família, um clã, produz um ano inteiro peles, comida, artefatos, cerâmicas, joias, o que for, e quando recebem um outro clã, né, convidam outro clã para passar um período, vão então doar tudo aquilo para aquele outro clã. Estou fazendo uma simplificação aqui. E
esse outro clã ficou agora numa obrigação de retribuir. Mas que isso, segundo o Marcel Mauss, vai dar origem ao que ele chama de fato social total. Então, segundo ele, a origem da coesão social de todas as sociedades, né? As práticas da dádiva que aconteceram nessas sociedades arcaicas originaram conhecimentos como a economia moderna, como o direito moderno, os contratos sociais, todos os contratos, né? Então, assim, não há qualquer coisa. Bom, aí ele vai mostrar, e a gente pode estudar através de outros autores, como, por exemplo, os gregos, eles tinham um deus chamado Xenos. O Xenos era o deus da hospitalidade. Tanto que o termo xenofobia é justamente contra a hospitalidade, né? Horror à hospitalidade. Essa prática era vista, então, como algo divino. E era necessário, então, que também os clãs, os tiranos, que a gente estava falando antes, né, recebessem, então, delegações que vinham de outras regiões e outros clãs e ali oferecessem, né, a alimentação e a hospedagem. E essa alimentação era feita através de banquetes suntuosos, né? Banquetes suntuosos que levavam dias, né? Com danças, né? Oferta daqueles alimentos, havia inclusive oferta de carnes como de leão, os gregos comiam, né? E quebravam os ossos, aquilo que a gente conheceu com osso de galinha quando era criança que quebrava, assim, aquilo era feito com leão e aquilo ficava para uma parte de um clã e para o outro que ofereceu como uma espécie de um contrato, uma prova de que essas pessoas foram recebidas e que estiveram juntas. Então, uma outra geração poderia vir cobrar, né, aquilo. Isso foi passando, então, de povo a povo. Em Roma havia o Júpiter Hospitalis, que era um contrato feito em uma tessera. A tessera era uma placa de cerâmica, que também era quebrada, então também formava junto uma prova, né, de que dois grupos se encontraram. Só que em Roma a coisa vai além, assim, existe a figura, começa a existir uma figura do próxeno, daí o termo próximo, que é uma espécie de um embaixador que começa a receber pessoas importantes de outras culturas, outras etnias, outros reinados, e aí fica responsável por essa pessoa na sua própria casa, inclusive pode defender ela, permitir que essa pessoa compre terras, leva ela ao Coliseu para assistir jogos, etc., né? Então vejam como a prática da hospitalidade ela está na origem de todo o conjunto social, né? Com o tempo, a gente pode chegar lá no século XVI, XVII, agora depois de Cristo, né, depois da Renascença, os europeus começam a viajar não mais a peregrinar para Jerusalém, para Santiago de Compostela, enfim, a mando do rei, para lutar, né, pelo cristianismo e tal. E eles começam a viajar e fazem uma coisa chamada Grand Tour. O Grand Tour era uma prática, o tour é uma palavra justamente que significa uma roda, que você vai e volta, né? Então, os povos do norte, né, sobretudo germânicos e britânicos, começam a viajar para o sul, né? Então conhecer Córdoba, na Espanha, que foi muito cosmopolita durante a invasão moura, e depois Roma, né, que vira aquele centro de arte, né, da Renascença e também da arte do passado, de Roma Antiga. Então começam a se hospedar nas casas
Naquela época, nenhum nobre ficaria hospedado num hotel, porque não havia isso. Havia você ser convidado e ser hospedado, então, na casa de um embaixador, ou de um grande pintor, ou numa biblioteca para estudar, ou para aprender artes de pintura, né? E clérigos ficariam em mosteiros, e assim as hospedagens se formavam. Quem era pobre ficava em tabernas, né? Dividia a cama, tinha pulga, comia muito mal, né? Mas quem era rico levava os seus próprios móveis. Proust levava com ele os móveis dele, a cama, o guarda-roupa, levava tudo. Então vocês imaginam que era uma procissão viajando, carregando tudo isso. Então, nessas procissões iam então pintores, pessoas para fazer comida, pessoas para vestir e tal, e aí chegavam num castelo lá, que era convidado, e posavam toda essa gente, ficava toda essa gente lá, né? Ainda estamos falando de uma hospitalidade, mas que já não é exatamente aquela hospitalidade lá. Viram que houve uma mudança? Existe agora lugares de hospitalidade como chamados hospitalários, que vão dar origem à Cruz Vermelha, que vão dar origem aos hospitais, que são centros que acolhem pessoas que estão ainda em peregrinação, que estão em viagem, mas que são pessoas que não têm condições para viajar, digamos assim, né? Ou que ficam doentes, enfim. E aí, só praticamente no século XIX, com a Revolução Industrial, os ingleses inventam a hotelaria, né? Os hotéis. Os hotéis passam a ser esses lugares onde você vai e paga pela sua hospitalidade. Então, você paga com uma moeda, né? Paga com dinheiro. Não é mais com a retribuição de você também oferecer a hospitalidade. Você também, eu oferecer a minha casa no verão passado, então no próximo verão eu vou para a sua, né? Esse tipo de prática começa a se desfazer e uma prática de hospitalidade comercial nasce. E aí a gente tem, então, uma hospitalidade que inclui a vida dos restaurantes, porque é claro que sempre teve lugar para comer, mas quem era rico, a nobreza e os grandes notórios urbanos ou as pessoas que que tinham muito dinheiro, os Médici, sei lá, banqueiros, essas pessoas jamais ficariam num hotel. Até que, com a Revolução Industrial, a urbanização das cidades, a construção de espaços públicos, tudo isso muda a vida na cidade. O que mais muda a vida na cidade? A invenção dos cafés, lá no século XVIII ainda, as casas de chá, as mulheres começam a sair para beber, porque até então as mulheres não frequentavam os espaços públicos, os cafés são os lugares onde a ciência acontece, onde a filosofia acontece, porque os homens não estão reunidos ali mais para beber e ficar embriagados, mas eles usam o café como uma espécie de energético, né, para poder construir ciência e conhecimento. Então, Newton, por exemplo, desenvolve teorias e sociedades científicas num café, e assim a Revolução Francesa também acontece em cafés e tal, né? E o que acontece com os hotéis? Os hotéis vão repetir o modelo da casa nobre, só que agora eles vão trocar. Enquanto a casa nobre você tem funcionários, vários funcionários existindo, né? A gente tem séries aí que mostram isso, como Bridgerton agora, tem Downton Abbey e outras, né? Mostrando como essas pessoas viviam naquelas casas e o lugar público da casa era a sala de jantar. Então lá só podiam os mordomos, as mulheres nunca podiam, as mulheres ficavam nas cozinhas, né? Nos hotéis vai ser diferente.
quem é que vai para a cozinha? Agora são os homens, né? Então são os homens que passam a ser chefes e extremamente importantes nessa carreira da restauração, da gastronomia propriamente dita. As mulheres ficam de fora, né? Os homens já eram chefes há muito tempo, né? Desde os nobres no Antigo Regime, enfim, mesmo já lá na Renascença, já eram os homens que cozinhavam, né? Mas as mulheres passam a ter esse lugar na cozinha na Revolução Industrial. Mas elas perdem esse lugar na cozinha novamente quando surgem os hotéis. E aí, o salão, o jantar de gala, passa a ser um lugar para que as mulheres ricas possam frequentar. Então começam a ter as festas, os grandes bailes, né? Isso então vai permitindo toda uma nova prática que se podia fazer nas casas dos ricos, mas também em lugares onde você pudesse pagar para fazer isso, facilitando, evidentemente, toda aquela profissão, os profissionais liberais que não eram nobres, mas que começaram a ganhar dinheiro, como advogados, médicos e outros, arquitetos, engenheiros, que começam a ficar muito ricos e querem também partilhar desses lazeres, né? Porque nobre não tem lazer, né? Nobre tem diversão, né? Não tem lazer, porque a vida é o tempo todo lazer, então a gente não tem trabalho, né, como oposição. A gente vai ter várias classificações, né, de estrelas, inclusive, tipologias de hospedagem, e até mesmo chegaram a inventar o couchsurfing, né, que você vai para casa de alguém e fica no sofá da pessoa e tal, e aí começa a ser uma história de retribuir novamente. Porque aí você fica amigo da pessoa, a pessoa espera que você saia um pouco com ela, que você também faça companhia, entendeu? Mas, então, tudo isso para falar, né? A hospitalidade está nessa prática, na prática toda de cozinhar e oferecer a comida a alguém, né? Como que isso vai ser feito? Vai depender desse ambiente, do que se quer, do segmento, né? Se a gente pensar numa hospitalidade comercial, a gente também pensa numa hospitalidade profissional, ou seja, pessoas que são treinadas para atender nos restaurantes, para saber como servir, para saber como retirar os pratos, como tratar os seus comensais, né? Isso, dependendo do tipo de estabelecimento gastronômico, você vai ter um modelo de requinte, com pessoas muito preparadas, e modelos muito... chamar que não seja... Não é o caso de não ter requinte, é o fato de ser mais técnico, ou mais seco, ou mais barato, mais simplificado, mais popular, né? Então, por exemplo, o fast food, o que ele é? Ele é um modelo que você não tem esse intermediário, você não tem essa pessoa que vai te oferecer o serviço, mas você mesmo vai com a sua bandeja, você mesmo paga e você mesmo coloca a sua comida ali, ou alguém coloca ali para você, mas você vai para a sua mesa, come. Então, assim, uma extrema individualização, uma extrema falta de relação face a face, na qual o que está importando ali mesmo é o que você vai pagar, e você também está comprando um certo modelo, né, de alimentação ali que para muitas pessoas agrada também, não quer dizer que seja errado. Não, tem uma coisa muito brasileira, mas eu acho que é brasileira mesmo, a gente nunca vai deixar de oferecer água, quer um café. Se eu tivesse na hora do almoço, estivesse cozinhando alguma coisa, eu iria oferecer, né? O que é completamente diferente. E tem muita gente que relata isso, eu mesmo passei por isso, de vivenciar numa casa inglesa. Eu fiz uma parte do meu doutorado na Inglaterra. E eu morava no sótão, né, da casa. A casa tinha 3 andares e mais o sótão. E aí eu morava lá no telhado, né? Era meio o gato da casa. E assim, teve fases, né, que era um inverno assim, fortíssimo, pesadíssimo, estava nevando e tudo, né? E aí a comida
feita na cozinha lá embaixo, subia naturalmente, passava, se a minha porta tivesse aberta, passava justamente no meu quarto para a janela. E aí eu sentia aquele cheirinho e tal. Eu descia no maior frio, com bolsa, né, com mochila, com aquele monte de casaco e tal. E aí o pessoal estava comendo lá e não oferecia não, né? Não oferecia mesmo, nada, entendeu? Tchau, bom dia, tchau, hein, tchau. Pá, bate fora. Então tem muitos relatos assim, né, de culturas que não consideram oferecer. E a gente, nesse sentido, acho que tem isso muito forte, né, de tentar acolher, assim, alguém que está na nossa casa. Tá tudo bem? Você tá bem? Quer sentar? Quer água? Quer... Eu acho que, assim, uma curiosidade a mais, talvez, seja que existe um termo que foi cunhado pelo Sérgio Buarque de Holanda, que é sobre o homem cordial. E essa ideia de cordialidade, ela está muito próxima à ideia de hospitalidade, né? Então, assim, um homem cordial seria aquele sujeito que vai te receber com cordialidade, né? Mas o Sérgio Buarque de Holanda, ele tinha uma visão muito negativa e crítica dessa cordialidade. Ele morou na Alemanha muito tempo, ele era um seguidor do Max Weber, que é um sociólogo bem racionalista, assim, mas um cara tem um trabalho bastante interessante, ele fala sobre a ética do capitalismo. E aí, então, o Sérgio Buarque de Holanda, ele ficou muito impressionado com a organização, né, a racionalidade germânica, né, digamos assim. E eu acho que ele, quando voltou, mas eu estou falando um pouco também de coisas que eu já li e tal, ele ficou muito assustado, né, com esse jeitinho, né, o jeitinho brasileiro, assim, de fazer as coisas pela metade e tal. Então ele tem lá um capítulo que chama O Ladrilhador, né, ai meu Deus, e o outro, esqueci, O Ladrilhador e mais um outro, que ele está comparando, na verdade, a colonização espanhola da colonização portuguesa. Então ele vai meio que dar para os espanhóis uma certa racionalidade e para os portugueses uma emotividade excessiva e prejudicial. Então ele vai dizer assim, o semeador e o ladrilhador, que os portugueses foram se arrastando pelas costas como caranguejos, que foram se adaptando a qualquer morrinho e construindo coisa em cima do morrinho, e que não cuidaram de montar uma praça, um centro de uma praça, no qual toda a colonização espanhola tem sempre uma cidadezinha, tem aquela praça retangularzinha, a igreja, o mercado, todas as coisas se dão ali em torno daquela praça, inclusive sempre fora da costa, para não serem atacados e tal. E aqui não, era tudo na costa, na Bahia mesmo a gente vê em cada pontinha assim, tem um farol com um canhão, né, para afastar, Mas assim, eu acho que essa questão, ele dizia então que essa cordialidade era falsa, que era só meio aquele termo para inglês ver, né? Que era uma coisa de sedução, era como se fosse uma ética desse homem cordial que tentava te vender as coisas, tentava te seduzir, mas na verdade era para ser utilitarista, né? Então, assim, é uma visão um tanto negativa da cordialidade. Eu acho que existe essa pessoa sim, né? A gente reconhece esse tipo de pessoa. Mas eu acho que tem esse outro grupo que a gente estava falando antes, que é aquele que vai... não quer um cafezinho, não quer uma água, não quer um bolinho. Eu faço aqui um pouquinho para você rapidinho, né? Que é uma coisa assim carinhosa.
Então a gente tem isso também. Eu só achei importante comentar isso porque eu vejo muitas vezes escrito, seja por jornalista, seja por aluno, falando sobre a cordialidade do Sérgio Buarque de Holanda como se fosse uma coisa positiva. E aí você vê claramente que a pessoa não leu o texto, né? E aí eu faço questão de chamar a atenção disso, mas fora isso, acho que a gente em geral, carinhoso. Em geral, carinhoso. Que bom, né? Sim. Obrigada, gente.